Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando esta semana aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de 1 a 7, e o tema é Sejais Unidos. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Os membros da Igreja de Cristo se empenham em ser unidos. As diferenças podem se tornar uma vantagem. Para fazer a obra de Deus, precisamos de sua sabedoria. Nosso corpo físico é sagrado. Então, são 4 tópicos, bem curto, vai ser essa aula. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, deixar o seu comentário, curta, deixe o seu like e agradeço desde já a todos aqueles que participam aqui da aula com seus comentários e com a sua participação. Bom, primeiro tópico, antes de começar, vamos falar sobre Coríntios, né? Os santos de Corinto, ou seja, Corinto é o nome da cidade. Coríntios eram aqueles que viviam nessa cidade. Então, os santos de Corinto estavam confusos com as ideias mundanas. E Paulo tentou ajudá-los a ver como poderiam aprender verdades espirituais duradouras. Seus ensinamentos poderosos fortaleceram e corrigiram os santos de Corinto, direcionando-os de volta ao caminho do convênio. Então, Paulo ele estava ali escrevendo as epístolas dele para Romanos, e aí ele começou também a escrever para Coríntios, e o objetivo deles era, o objetivo de Paulo era ajudar a esses coríntios a fortalecer a sua fé, a poder ajudá-los a ver como eles poderiam aprender sobre verdades espirituais. Então, esse era o propósito do livro, esse é o propósito do livro de Coríntios, né? Paulo escrevendo para os coríntios aí para fortalecer a fé de cada um deles. Bom, primeiro tópico, os membros da Igreja de Cristo se empenham em ser unidos. 1 Coríntios de 1, de 10 a 11 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi notificado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, eu acredito que vocês devam fazer parte de algum grupo, alguma organização, seja na igreja, algum clube, ou time de futebol. Então, vocês sabem qual é a vantagem de você ser unido, né? Uma equipe unida, ela tem muito mais vantagem para conseguir conquistar uma vitória, por exemplo, em qualquer esporte. Uma equipe que ela é unida, né? A desunião aí, seja de qualquer equipe ou de um grupo, cria contendas. Então, Paulo estava preocupado com essas contendas que estavam existindo dentre aquele povo. E ele continua: e digo isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, ele estava questionando aí os coríntios, para que eles pudessem refletir de quem eles eram filho, né? De quem eles eram filho e quem era o seguidor de cada um deles. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, aqui ele lembra que, independente se cada um de nós, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria capacidade, nós temos sempre que reconhecer que, por mais que nós façamos as coisas, Deus sempre vai complementar e vai fazer a vontade dele para a nossa vida. Então, nunca é o nosso mérito. Sempre quando nós conquistamos algo, nós fazemos a nossa parte, mas Deus vai lá e conclui e finaliza com a parte dele. E aqui ele dá o exemplo de uma planta, né? Quando você faz com a sua própria mão, você vai lá, planta aquela semente, você rega aquela semente, mas quem dá o crescimento daquilo que você fez é Deus. Então, Deus sempre vem como a cereja do bolo, mas nós precisamos antes fazer a nossa parte. Existem muitas escrituras que os milagres que o Senhor realiza, ele só realiza depois que
As pessoas fazem a parte delas. Enquanto nós não fazemos a nossa parte, Deus não vai fazer a parte dele. Continuando, 1 Coríntios 3, de 8 a 9. E o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, ele fala que nós somos edifício de Deus. Qual é a vantagem aí de nós sermos edifício de Deus, né? Quais são os benefícios de nós estarmos aí sempre sendo comparados, né, a esse edifício de Deus? O que significa isso? Né? Significa que devemos estar unidos, devemos estar juntos como um edifício que é compacto, né? Um edifício que tem a capacidade de crescer. Às vezes pode ser um edifício de poucos andares, mas pode ser um edifício de muitos andares com capacidade de crescimento. Então, essa é uma pergunta que a aula faz para que a gente possa refletir qual é o significado de sermos edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, falando ainda em edifício, para você construir um edifício, um prédio, a coisa mais importante que existe num prédio é a sua fundação. Antes de você construir um edifício, seja uma casa, um prédio, você precisa saber qual é a capacidade que você vai precisar ter na sua fundação para poder aguentar o peso daquele edifício que vai ser construído. Então, se você vai construir uma casa, o alicerce é uma coisa. Se você vai construir um edifício de 4 andares, o alicerce é outra coisa. Mas se você vai construir um edifício de 30, 40, 50 andares, então essa fundação ela precisa ser bem alicerçada. E aqui ele compara que esse fundamento do edifício, né, é justamente da nossa vida, por nós sermos edifícios, né, ele comparando aqui a escritura, né, falando que nós somos edifício, o nosso fundamento, o fundamento do edifício que somos nós, é justamente Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele deve ser o fundamento, o alicerce da nossa vida. Próximo tópico, as diferenças podem se tornar uma vantagem. Olha só que beleza. Então, às vezes você vive num grupo, é proposto que você seja unido a esse grupo, que esse grupo seja unido, para que vocês consigam alcançar o objetivo com mais facilidade. Uma família unida, por exemplo, é uma família mais abençoada do que aquela família dividida. Então, assim, nós temos muitas vantagens em sermos um grupo unido, seja na igreja, seja no futebol, seja no trabalho, né? Seja na família. Sempre que você for unido, tiver união na família, sempre vai haver prosperidade e bênçãos para quem é unido. Então, isso é o que a gente aprendeu no primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre as diferenças que pode se tornar uma vantagem, né? Que é esse tópico aqui. Então, dentre esse grupo que a gente convive, seja na nossa família, onde quer que seja, sempre vai haver o quê? Diferenças. As pessoas são diferentes uma das outras. Aí eu coloquei aqui do lado uma caixa de ferramenta que a gente pode exemplificar melhor o que significa essas diferenças. O Pai Celestial fez a cada um de nós como seus filhos com capacidades, com dons, talentos diferentes uns dos outros. Assim como um ferramenteiro precisa das suas ferramentas, né, para exercer o seu trabalho, quando ele precisa de um martelo para pregar um prego, né, na parede, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a ferramenta apropriada, né? Ele vai buscar o martelo, ele não vai buscar uma chave de fenda, um alicate para botar um prego na parede. E assim com cada ferramenta. Então, muitas vezes as ferramentas podem questionar uma a outra, né? Querendo levar vantagem uma sobre a outra pela sua diferença, né? A chave de fenda pode falar para o martelo, pô, você só sabe martelar, você não sabe parafusar um parafuso, e aí pode se questionar, ou seja, mostrando as diferenças uma a outra. Então, ou seja, na verdade, o ferramenteiro ele precisa de todas essas diferenças sem questionamento. Ah, eu sou melhor do que você. Não, eu sou diferente do que você, né? Ou você é diferente de mim, ou daquele, ou daquela pessoa. Então,
Ninguém é melhor que ninguém. Todas essas diferenças, essas qualidades, desses dons, desses talentos que cada um de nós tem, o Pai Celestial, ele utiliza dessas diferenças para tornar uma vantagem na sua obra. Então, ou seja, quando um ferramenteiro ele vai construir algo, ele vai utilizar do martelo, vai utilizar do alicate, vai utilizar da chave de fenda, do próprio lápis, né? do esquadro, ele vai precisar de todas as ferramentas para construir algo. E o Pai Celestial faz isso com cada um de nós. Nós somos esse instrumento. Então, você pode ver que numa ala, por exemplo, na igreja, cada um serve num determinado chamado. Então, ou seja, o Senhor sabe quais são as características de cada pessoa, assim como essas ferramentas. O Senhor conhece a característica de cada um. O Senhor conhece os dons e talentos de cada um. Então, ele vai colocar cada pessoa no lugar correto, no tempo certo, para poder servir na sua obra. Porque ele faz de nós a sua caixa de ferramenta para realizar a sua obra aqui na Terra. Muito bom isso, né? Muito bom a gente saber disso. Continuando, a irmã Sharon Elbank escreveu como equipes de remo profissional alcançam união. Os remadores devem controlar sua feroz independência e, ao mesmo tempo, aplicar suas habilidades individuais. Clones não vencem regatas. As boas equipes são uma boa mistura. Alguém deve liderar, alguém deve manter reservas de forças, alguém precisa lutar e alguém precisa pacificar. Nenhum dos remadores é melhor que outro, pois todos são úteis à equipe. Mas para remarem bem juntos, cada um precisa se ajustar às necessidades e habilidades dos outros. Os de braços curtos se estendem mais, os de braços longos se estendem menos. As diferenças podem se tornar uma vantagem em vez de ser um problema. Então, aqui mais um exemplo falando sobre a importância das diferenças, de nós aprendermos a viver com as diferenças de um grupo, né? De um grupo. Mas o importante é saber que existem as diferenças, mas o grupo precisa ser sempre unido. Foi o que a gente aprendeu aí na primeira aula, primeiro tópico. Terceiro tópico e penúltimo. Fique aqui comigo até o final, que só tem esse e mais um tópico. Para fazer a obra de Deus, precisamos de sua sabedoria. 1 Coríntios 1, 20 a 21 diz: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus saber os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a importância de sabermos que, apesar de todo o conhecimento que a gente pode ter aqui nessa terra, o principal conhecimento, o mais importante, é nós sabermos a respeito de Jesus Cristo, seu propósito, seu plano de salvação para as nossas vidas. Continuando, 1 Coríntios 1, de 25 a 27, ele fala sobre essa importância de sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, olha só, por mais sábio que o homem seja, ele jamais vai ter a sabedoria de Deus. Então, Deus, ele faz as coisas, ele escreve, né, da maneira dele. Então, nós precisamos confiar da maneira do Senhor. A maneira do Senhor nunca é da nossa maneira, é sempre de uma maneira mais sábia. Não é da maneira com que a gente imagina que deva ser. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria
e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Olha só, por mais inteligente que você acha que possa ser, né, o Senhor ele vai conhecer os seus pensamentos e vai saber que todo esse conhecimento é vão se você não buscar conhecimento e sabedoria nas Escrituras. Então, aqui do lado direito, a gente vê aí as Escrituras, todo o conhecimento, sabedoria, o Senhor deixou registrado para cada um de nós buscar esse conhecimento, buscar sabedoria, basta nós apenas lermos e estudarmos as Escrituras. Então, é lá que nós vamos poder encontrar e ser sábio assim como Deus é. Próximo e último tópico. Nosso corpo físico é sagrado. Então, o 1 Coríntios, ele fala sobre a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. Então, algumas perguntas aqui sobre isso. Como o Senhor deseja que vejamos nosso corpo? Como isso difere da maneira como Satanás quer que pensemos a respeito de nosso corpo? O que significa o fato de nosso corpo ser um templo do Espírito Santo? Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o corpo, né? Uma sociedade que está sempre preocupado não só com a sua saúde física, sua saúde do seu corpo físico, né? Quando você pratica exercício, você está cuidando do seu pulmão, do seu coração, de todos os teus órgãos estão sendo protegidos, né? Toda a sua circulação quando você pratica exercícios físicos. É uma maneira que você tem de cuidar do seu corpo, saber que ele é sagrado. Mas Satanás, ele quer fazer com que nós pensemos diferente a respeito disso, né? Muitos acreditam e trabalham com o seu corpo, né, de modo a utilizar a aparência externa como a principal fonte aí de renda, de trabalho, e isso é um problema onde Satanás, na sociedade que a gente vive, acaba colocando sobre a mente de algumas pessoas, achando que a aparência externa é mais importante do que a aparência interna de uma pessoa. Então, ele coloca essas perguntas aí para a gente refletir a respeito disso. E a gente aprende em 1 Coríntios 6, de 12 a 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Porém, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Porém, Deus aniquilará tanto um como os outros. Porém, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nós não devemos utilizar o nosso corpo aí de maneira indevida, né, de maneira a fornicar, a cometer adultérios, né, a ter relações sexuais antes do casamento. Então, ou seja, o corpo ele foi feito para procriação, para nós utilizarmos ele de uma maneira sagrada. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, ele diz que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, e que tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertencem a Deus. Então, Deus, ele fez esse corpo, vivemos dentro de um corpo físico e um corpo aqui de espírito, para que nós possamos aí glorificar a Deus e saber que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha só, essa é talvez a escritura mais conhecida em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando fala sobre palavra de sabedoria. Então, o que é palavra de sabedoria? É você ingerir alimentos, você ingerir comidas e bebidas que são saudáveis para o seu corpo. Então, quando você ingere bebidas e alimentos saudáveis para o seu corpo, você está santificando o seu corpo, sabendo que ele é um templo, né, que o templo de Deus habita em nós, então você está purificando ele, tratando ele de uma maneira adequada para que ele seja saudável e para que o Espírito permaneça em você. Então, a palavra de sabedoria, ela é muito sábia quando
nós ingerimos alimentos saudáveis. Ou seja, quando você fuma, você está destruindo o seu corpo, seja qualquer tipo de droga, né, ou cigarro, seja lá o que for, bebidas fortes, né, até bebidas quentes, dependendo aí, chá preto, por exemplo, não é aconselhável porque faz mal para a nossa saúde, faz mal para o nosso corpo. Então, nós devemos aplicar essa palavra de sabedoria, né, que é um ensinamento, uma doutrina aí da Igreja de Jesus Cristo para os dias atuais. Bom, eu fico por aqui. Convido você a estar conosco aqui na próxima aula, ainda vamos falar sobre isso. Vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios de 8 a 13. Esses são os 4 tópicos que nós estudaremos. E eu fico aqui pedindo para que convidando você a compartilhar essa mensagem, deixar aqui o seu comentário sobre o que você acha da palavra de sabedoria, como você aplica ela na sua vida e se você é abençoado em poder aplicar e cuidar bem do seu corpo. De que maneira você cuida do seu corpo? Deixa aqui o seu comentário. Fico por aqui e até a próxima aula. Forte abraço.